Graças e paz, amados, como sugeri à igreja que lesse os capítulos 24 a 27 de Isaías e também o capítulo 24 de Mateus, né? Isso se dá exatamente porque durante esses dias eu tenho recebido dois versículos do capítulo 26 de Isaías. E esses dois versículos eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, tá? Vou usar todos os versículos aqui que a gente for usar no nosso estudo, vão ser da Bíblia a mensagem, porque tem uma compreensão mais contemporânea. E diz assim, 26, Isaías 26, versículo 20 e 21. Ó meu povo, vai para casa, tranque-se em sua morada, passe um tempo em reclusão até que tenha passado o furor do castigo, porque o Eterno sairá do seu lugar para castigar os pecados do seu povo. A terra ficará manchada de sangue, mostrando onde os assassinos ficarão escondidos. Então, como eu disse, eu decidi verificar o contexto desses dois versículos, só que aí eu percebi a necessidade não somente de estudar esses dois versículos, porque, na verdade, eles fazem parte de uma cadeia de versículos que compõe o Apocalipse de Isaías, nos capítulos 24 a 27. E aí a gente vai fazer essa análise, tomando por base a palavra de Deus, obviamente, e alguns livros, como a Enciclopédia do Antigo Testamento, versículo por versículo, de Champlin, os comentários de Wisby, os comentários de Matthew Henry, e isso para aplicar a nossa vida de forma amadurecida nesses dias difíceis, é aquilo que o Senhor falar ao nosso coração. Agora, eu não quero afirmar aqui que esse momento que estamos vivendo de aflição para todos por conta do coronavírus seja exatamente o momento ou em que momento esse contexto se aplica à grande tribulação. Mas quero trazer uma reflexão sobre os sinais de Deus para a humanidade que vive dentro de uma fragilidade muito grande, de uma impotência muito grande diante de quadros complexos, né? E tem sido convocada a se voltar para Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Mas como a gente tem percebido, o que tem se dado de maneira mais acentuada é a expansão do ego na tomada de decisões, nos quais o bem comum é deixado de lado ou amenizado com pequenas porções, como se fossem assim esmolas, né, partindo, obviamente, dos grandes líderes. E prevalecendo assim, né, a arrogância, a prepotência do ser em seus comandos e diretrizes, obviamente que essas pessoas não atentam para Deus, né? Não quero com isso dizer que não há atitudes coerentes e atitudes boas, mas que as atitudes mais humanizadas que deveriam partir dos líderes que foram colocados como representantes do povo, né, se elas são efetuadas, em sua maioria, vão trazer a reboque interesses políticos ou interesses pessoais. Mas não é isso que a gente está buscando dialogar, mas sim vamos ao texto que vai nos mostrar o que Deus, né, que sonda os nossos corações, trará à terra em seu devido tempo para cada um, tá certo? Então, esse pequeno apocalipse de Isaías, o que antecede a ele nos capítulos 24 a 27, é que Deus usou a Síria para julgar o mundo daqueles dias, né? Como está descrito lá nos capítulos 13 a 23 de Isaías. E no versículo 17 e 18 do capítulo 23, ele termina com uma menção à restauração. Versículo 17 e 18 de Isaías 23 diz: Ao final dos 70 anos, o Eterno dará uma olhada em Tiro. Ele retornará ao seu comércio, ela retornará ao seu comércio promíscuo, vendendo-se a quem der o maior lance, fazendo qualquer coisa com qualquer um, promíscua com todos os reinos da terra, por uma taxa. Mas tudo que ela conseguir, todo o dinheiro que ganhar, será repassado para o Eterno, não será depositado. Seus lucros serão usados pelo povo consciente da presença do Eterno, pelo povo que serve ao Eterno, que terá comida farta e vestirá as melhores roupas. Então, esses dois versículos, eles formam um pano de fundo aí do julgamento do Senhor contra toda a humanidade. Quando o Senhor, assim, tomar as rédeas do seu reino, né, nas suas mãos e começar o período que é descrito como a grande tribulação. Isso aí vai dar início, né, e se seguirá ao reino milenar de Cristo Jesus. Então, os capítulos 24 a 27 são chamados, como disse anteriormente, de o Apocalipse de Isaías, porque eles usam, na verdade,
temas escatológicos que foram encontrados, que são encontrados em escritos apocalípticos posteriores a esse texto de Isaías. Por exemplo, julgamento universal, a gente vê lá em Daniel, a gente vê em Apocalipse, né? Banquete escatológico, a gente vê em Apocalipse, a gente vê nos Evangelhos, sinais celestiais, a gente vê Jesus falando a respeito, como também em Apocalipse, e outras coisas mais relacionadas ao tema. Então, temos também o pequeno Apocalipse de Jesus no Evangelho de Mateus 24, né, que tem algum material similar e que também aborda os sofrimentos do tempo do fim. Então, vamos lá. A grande tribulação, descrita no capítulo 24, do versículo 21 a 23, obviamente muitos intérpretes bíblicos duvidam da exatidão de chamar de grande tribulação os 7 anos ou os 3 anos e meio finais do futuro, mas é possível que a gente tenha aqui um quadro, né, de julgamento universal que deve anteceder a restauração. O versículo 1 do capítulo 24 diz assim, ó, perigo adiante, o Eterno está prestes a arrasar a terra e deixá-la em ruínas. O que o profeta Isaías está falando? Ele fala em seu livro, na verdade, 16 vezes a respeito da vindoura desolação da terra. E a gente deve compreender que vai haver uma intervenção divina direta, um tempo de julgamento sem precedente. E o julgamento divino vai apanhar os homens em termos iguais, serão afetados os grandes, os pequenos, e a justiça será a grande palavra a ser usada. Então, de maneira figurada, esse julgamento é como se fosse um ataque de um exército ou de exércitos, né, que deixam a terra saqueada e coberta de sangue, de forma figurada, obviamente. As vítimas serão inúmeras, a terra será transformada, pelo menos durante algum tempo, em um deserto, em terra devastada, desolada, né? E a superfície da terra, ela vai ser distorcida com grandes agitações, tá? E os habitantes da terra vão ser espalhados como fugitivos que se retiram dos terrores do exército atacante. Então, o ataque será como um terremoto que vai distorcer até o chão que as pessoas pisam, que nós pisamos, né? Então, temos aqui uma destruição geral, como sucedeu ali por ocasião do dilúvio de Noé. Aí o versículo 2 vai dizer, do capítulo 24 de Isaías, arrancará tudo pela raiz e porá todos para correr, sacerdotes e leigos, empregadores e empregados, celebridades e desconhecidos, compradores e vendedores, banqueiros e pedintes, ricos e pobres. Então, aqui está claro, a humanidade inteira vai ser atingida sem importar sua posição social, seu status de vida. Sacerdote e povo, escravo e senhor, senhora e escrava, comprador e vendedor, emprestador e tomador de empréstimo, credor e devedor. Então a gente deve compreender que a corrupção vai atingir todas as camadas da sociedade, o julgamento também, né? Então, depois que esse tempo cessar, né, esse tempo de julgamento, aí vai vir um novo dia, né, que a gente espera, como a palavra de Deus estabelece para nós o dia da esperança. Mas isso não poderia acontecer enquanto o velho dia não passasse, ou seja, enquanto esse julgamento não vier. Então, nenhum tempo do passado pode ser posto aqui para explicar a universalidade dessa devastação, mas é algo que antecede o retorno de Cristo, não é algo que já aconteceu, é algo que está por vir, ok? Oséias 4,9 diz, o resultado, tal sacerdote, tal povo, tal sacerdote. Estou para fazer que ambos paguem por seus atos e assumam as consequências por sua vida pecaminosa. Aí o versículo 3 diz, a terra deles parecerá uma paisagem lunar, totalmente devastada. E por quê? Porque o Eterno está dizendo, ele já deu as ordens. Então a terra, né, todo o globo, conforme o contexto nos mostra, será totalmente devastada, literalmente esvaziada e saqueada, como se fosse um grande exército que a tivesse atingido e virtualmente a tornado um deserto, né? Então, seria como um campo de batalha depois que dois grandes exércitos entram em conflito, em choque, deixando incontáveis cadáveres e a terra devastada. Então, a descrição ultrapassa aqui qualquer coisa que jamais aconteceu e aponta para o temível futuro da humanidade, antes que o reino de Deus seja estabelecido de forma palpável. Então, é inútil a gente tentar ajustar esse texto a qualquer situação ocorrida no passado.
O que está em vista aqui é o futuro apocalíptico. O versículo 4 diz: a terra está assolada e cinzenta, o mundo silencioso e triste, o céu e a terra sem vida e sem cor. Então a terra aqui é uma referência a todo o planeta, ao mundo, né? E conforme esse versículo deixa extremamente claro. E os sobreviventes são os lamentadores, o remanescente, que vai ter muito a lamentar. A terra se enfraquecerá, vai murchar como uma fruta, né, sobre a qual incide o sol do deserto, até que ela murcha inteira e fique inútil. Né? Já viu uma fruta exposta ao sol. Né? Então, o que o homem pode fazer, o homem moderno, né, diante de uma profecia escatológica como essa, né, com uma linguagem misteriosa, com uma linguagem simbólica? O quadro aqui, amados, é traçado de forma extremamente esclarecida. Só que esse pensamento é estranho, esse raciocínio, esse pensamento é estranho para a mentalidade moderna. O conceito do julgamento, que tão profundamente afetou outras gerações, né, quase que desapareceu completamente no pensamento contemporâneo. As pessoas não pensam mais em Deus, né, elas vivem como se Deus não existisse. Mas a gente sabe que não se pode ter amor sem julgamento, como também não pode ter julgamento sem amor. Ninguém pode imprimir moralidade enquanto estiver calado sobre a prestação de contas ou colher aquilo que tiver semeado. Tá? O versículo também fala de enlanguecem, ou seja, as pessoas adoecem, ficam sem forças, ficam debilitadas, os mais altos do povo da terra. Ou seja, não importa quem você seja, tá? Não importa o seu status, o que importa é que o Senhor vai alcançar você. Tá? Os mais altivos da terra, que não esperavam ter que prestar conta dos seus atos, serão debilitados e cairão na nulidade. Então o julgamento vai ser tão terrível que vai, em um determinado momento, atrair a piedade e o sofrimento dos céus. A gente vê claramente a intervenção divina descrita por Jesus em Mateus 24, 22, quando ele diz: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, seja como for, ninguém será poupado do juízo apocalíptico. Né? Conforme a gente vê detalhadamente lá no versículo 2, a terra vai secar, a terra vai morrer, o mundo vai enfraquecer e morrer, e os grandes líderes dessa terra se debilitarão. Então a gente deve pensar em um julgamento na mesma ordem, na mesma dimensão do dilúvio de Noé, que atingiu a tudo e a todos. Nós vamos ficar por aqui no versículo 4, né, nessa noite, e na próxima terça-feira caminharemos a partir do versículo 5. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando, cobrindo de plena graça, e que seja aplicada ao meu e ao seu coração essa informação à luz da palavra de Deus, e que o Espírito Santo complete na sua vida o que precisa ser completado para que você se aproxime mais e mais do Senhor nosso Deus e da sua vontade pré-estabelecida em seu Filho Jesus. Amém? Fiquem com Deus.